Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos na pergunta 411. Nós estamos desenvolvendo o estudo e o raciocínio da emancipação da alma quando o espírito está fora do corpo, no repouso do corpo, durante o sono do corpo. A 411, Kardec pergunta para os espíritos se o espírito é encarnado, tá? Então, o espírito está encarnado, a gente denomina para fins didáticos como alma, o espírito encarnado, a alma encarnada, nos momentos em que está livre da matéria, durante o sono, durante a emancipação da alma, que está agindo como espírito no mundo da erraticidade, ainda ligado ao corpo, a pessoa está viva, mas está em estado de sono, se esse espírito conhece a época da sua morte. Isso é muito relativo ao estado de desenvolvimento moral, evolutivo de cada um, tá? Por quê? Porque alguns muitas vezes vão pressentir e ter consciência do momento e da hora em que vão desencarnar, e outros não, tá? Por isso que a resposta é que às vezes sim, por vezes tem consciência, tá? E quando está acordado no estado de vigília, como diz o livro, ele tem uma intuição daquilo que ele sentiu. Então é por isso que muitas pessoas preveem com grande exatidão o momento de sua morte. Então isso é uma explicação para quando se fala assim: nossa, eu fiquei sabendo que o fulano previu a morte dele. Então pode ser que isso aconteça, porque no estado de emancipação da alma ele teve essa, vamos dizer assim, essa visão, essa consciência de que estava aproximando o momento. A 412 fala: a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode provocar fadiga, no corpo, ou seja, o corpo adormece, o espírito sai. Essa atividade que o espírito desenvolve no plano espiritual pode acarretar uma fadiga no corpo que está aqui? Pode. Nós sabemos que pode, porque dependendo para onde o espírito vai, dependendo com quem que ele vai se encontrar, dependendo do que ele vai fazer, a atividade que ele vai desenvolver, pode refletir no corpo, porque o corpo ainda está ligado ao espírito. Ah, Daniel, então é assim que no mundo espiritual a gente identifica quem está desencarnado e quem está dormindo? Sim, nós temos um laço fluídico que nos prende ao corpo. Então esta atividade do espírito no plano espiritual durante o sono pode provocar a fadiga no corpo. Muitos de nós que somos atrasados durante o sono procuramos regiões umbralinas, ruins, de atividades ruins e intensas, e isso pode acarretar um cansaço no corpo, Aquela pessoa que sempre acorda cansada, sempre exausta, com sono turbulento, ou falta de sono, ou pouco sono, ou aquela ideia de quando ele acorda, o corpo acorda do sono, que não descansou o suficiente. Não estou falando aqui de patologias orgânicas, Por exemplo, todo adolescente que gosta de dormir demais, a pessoa mais soneca que a outra, uma pessoa mais agitada. Não estou falando disso, nada de orgânico e patológico. Nós estamos falando do reflexo da atividade do espírito no corpo quando o corpo está dormindo. A 413 fala das visitas espíritas entre pessoas vivas. Se você durante o sono você vaga, se você durante o sono sai para praticar atividade, encontrar com as pessoas queridas, estudar, as pessoas que estão dormindo podem se encontrar no lado espiritual. Então a 413 diz assim, sobre o princípio da emancipação da alma durante o sono. Por que um princípio? Porque a doutrina explica que durante o sono, o repouso, o descanso da carne, o espírito não dorme. Então trata-se de um princípio de emancipação da alma. Parece resultar que temos uma dupla existência simultânea, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e da alma, que nos dá a vida de relação oculta, a vida
espiritual. Isso é exato dizer, né? Essa 413, ela vem nos interrogar, vem Kardec indagar os espíritos, por quê? Porque as pessoas acham que nós temos duas vidas, né? A vida do corpo paralela à vida do espírito. Só a doutrina espírita explica que só existe vida do espírito e vida do espírito no corpo. Não existe um paralelo, uma vida dupla. Kardec sabiamente fez essa pergunta aos espíritos para obter uma resposta esclarecedora. Por isso que a resposta fala: no estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma. Mas não são, propriamente falando, duas existências. Algumas doutrinas que combatiam o espiritismo alegavam isso, de que o espiritismo estava dizendo que havia vida dupla, né? Como se o espírito, quando está no corpo, é uma coisa e quando está fora do corpo é outra. Não. A gente tem que entender que o espírito tem um corpo e não o corpo que tem um espírito. É diferente isso. E termina a resposta dizendo: são duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de forma dupla. E ponto final. O princípio inteligente é o espírito, que carrega uma carcaça, uma carapaça chamada corpo. Não é uma vida dupla, não são duas vidas, ou duas almas, ou duas habitações, tá? É uma coisa só. A 414 diz: duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, claro, e de fato isso acontece muitas vezes. Quantos de nós sonhamos com amigos, parentes, pessoas queridas, né? Muitas vezes, né? E outras pessoas que a gente conhece da vida espiritual e não na vida corporal. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente acha que nossos parentes, nossos familiares são só esses, desta família material atual, do atual casamento, do atual irmão. Nós somos seres espirituais. Nós pré-existimos antes do corpo e nós formamos famílias espirituais. Então, no estado espiritual, você pode encontrar pessoas que lhes são caras, amigas, conhecidas, mas que nessa matéria, nessa atual encarnação, não se apresentam corporalmente conhecidas para nós. Então, você pode ter um amigo de outro país, como diz, né? E ter consciência disso, conversar com outras pessoas. E aí a resposta continua: o fato de haver visitas durante o sono entre amigos, parentes conhecidos, pessoas que lhe podem ser úteis, é tão frequente e pode acontecer quase todas as noites. A gente se encontra para unir forças, para conversar, para estudar, para buscar um determinismo, intuições, dicas. Tudo isso que eu falo é para um tipo de espírito mediano, que está apto a ir ao encontro da luz, buscar um processo evolutivo, e não aquele espírito trevoso, viciado, que durante o sono sai para matar a sua sede material em busca de prazeres, sensualidade, drogas, vícios, obsessão, né, perseguição a outros. 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, visto que não lembramos? Nós temos que entender que tem coisas que são importantes só para o processo encarnatório, para a matéria. Então tem coisas que são direcionadas e autorizadas por Deus para a carne deste momento, o corpo, a encarnação deste momento. Então tem coisas que são úteis para o Daniel agora, neste momento, nessa idade, exercendo essa profissão, esse pai de família, esse profissional, esse cristão. E as outras coisas que são infinitas, vamos dizer assim, são os interesses do espírito. Então, quando o espírito está do lado espiritual e o corpo está adormecendo, tem coisas que só interessam para o espírito. São atividades que o espírito exerce do lado espiritual enquanto está emancipado, enquanto o corpo está dormindo. Então, a utilidade dessas visitas, né, é uma intuição que a gente vai receber depois, se for necessário, utilizá-las para o corpo. Então, aquele ensinamento,
uma reunião que eu tive no plano espiritual, uma dica do meu anjo da guarda, um conselho que eu tive de um parente, vai servir, a hora que eu voltar para o corpo, né, acordar do sono, vai servir de intuição, vai servir de dicas. E por que que a gente nunca lembra, só fica como um modo de intuição? Porque se essas dicas tomarem conta das nossas decisões, nós vamos deixar de lado o livre-arbítrio. E ninguém pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. É uma lei divina, o livre-arbítrio é uma lei divina. Então a gente recebe essas impressões do lado espiritual e as aplica no mundo corporal em forma de intuição. E aí dessa forma a gente pode decidir pelo sim e pelo não, de forma a estar exercendo o livre-arbítrio e ninguém estar afetando as nossas obrigações e nem os nossos deveres. A 416 diz assim: o homem pode provocar as visitas espíritas por sua vontade? Por exemplo, esta noite vou encontrar fulano e vou encontrar ciclano, né? A pessoa, ao deitar-se, ela, por exemplo, memoriza, pensa, eu quero encontrar. Primeiro a gente tem que responder isso partindo de um princípio de que Deus não deixa que nada aconteça conosco ou que a gente exerça alguma coisa que vai prejudicar nós mesmos. Tudo na lei divina, na providência divina é perfeito. Então, se não acontece, é porque não é o momento ou porque não serve corretamente para nós como um benefício naquele momento, ou vai atrapalhar o nosso desenrolar das nossas provas, dos nossos compromissos nessa encarnação. Então, não quer dizer que o espírito peça isso, que isso vá acontecer. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Pode ser que ele pedindo, ele vai se encontrar com alguém? Pode. Pode ser que ele se encontre com alguém e não lembre ao voltar do sono? Pode também se encontrar e não lembrar. Pode encontrar e lembrar e pode, às vezes, não ser atendido, porque existem muitas circunstâncias para que isso aconteça. Primeiro, que os dois corpos têm que estar dormindo. Segundo, que os dois corpos têm que ter merecimento e entendimento moral para isso, capacidade evolutiva para que isso aconteça, porque quanto mais atrasado é o espírito, mais materializado ele fica, mais enraizado na crosta terrestre. Ele não vaga tão longe, ele não viaja tão longe durante o sono. E como nós somos diferentes, estamos em níveis diferentes, morais, nem sempre quando você pede para encontrar alguém, isso acontece. E se acontece ou não acontece, passa pelo crivo do Criador, porque o Criador sabe o que é melhor e o que é pior para nós, o que vai trazer benefício ou malefício para a gente. Se isso começar a distorcer o nosso comando de livre-arbítrio ou nos prejudicar nas decisões, Deus coíbe. 417. Certo número de espíritos encarnados podem se reunir e formar assembleias? Sem dúvida, há muitos relatos de livros espíritas que mostram inúmeros tipos de reuniões, assembleias de espíritos afins, né? Reuniões que acontecem no mundo espiritual com um objetivo de orientar, né? De fazer com que a gente, ao retornar do sono, tenha força através de intuição para continuar a jornada reencarnatória que é tão difícil aqui na Terra. Nós sabemos que a felicidade plena e verdadeira não é deste mundo, a felicidade verdadeira é do mundo espiritual. Então, esse tempinho em que nós ficamos no mundo espiritual durante o sono serve para essas reuniões, para os laços de amizade, para encontrar amigos antigos, amigos novos, espíritos que se sentem felizes de se encontrar e de se ajudar. Como eu digo, espíritos medianos, com clareza, com maturidade espiritual. Caso contrário, se forem atrasados, vão se encontrar para fazer muita bagunça, muita farra, processos obsessivos, prejudicar pessoas e, como dizem outras religiões, né, amarrações e etc. Muito cuidado com isso. 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que na realidade estivesse, né? Ele pensou que alguém estivesse morto, mas a pessoa não estava. Poderia encontrar com ele em espírito e saber desta forma que ele continuava vivo?
e neste caso encontrou, ele conserva uma intuição ao voltar para o corpo, né? Então é interessante isso, né? Porque eu acabei de falar agora há pouco que lá no mundo espiritual a diferença de, vamos classificar assim, de alma e espírito. Alma é quando o espírito está no corpo. Espírito é quando o espírito está desencarnado na erraticidade. A erraticidade é o período entre encarnações. Então lá do outro lado, você vai identificar quem está ligado ao corpo ou não através dos laços fluídicos, né? Você percebe essa ligação do corpo com o espírito daquele que não desencarnou. E se você tiver um amigo que você acha que desencarnou e que na verdade não desencarnou, tá? Você pode encontrar, isso pode acontecer, tá? Então, como diz, pode certamente ver e conhecer o destino, se não lhe é imposto como prova acreditar na morte do amigo. Então, por que ele fala assim na resposta, se não é imposto como prova acreditar na morte do amigo? Porque às vezes aquele sofrimento que você está passando, de acreditar que a pessoa morreu, é uma prova e uma expiação que você tem que passar por um erro que você teve. Então nada na lei divina é em vão. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus permita. Então, se não for para que você tenha que passar por essa prova, você vai ter isso, você vai ter esse encontro e vai ter um pressentimento, tá? Você vai sentir isso como espírito. Tem pessoas que falam assim, e até hoje eu não acredito que o fulano faleceu naquele lugar lá, né? Eu quero ver para crer. Aí durante o sono eles se encontram, eles durante o sono veem que a pessoa não desencarnou, a hora que ele volta para a carne, ele fica com aquele pressentimento de que a pessoa não está falecida. Se não for para ele sofrer com isso, porque errou em outra vida, né? Ele vai ficar com essa sensação de que o espírito amigo está, o irmão espírito amigo está vivo. Vamos parar na 418 e retomamos a partir da 419. Um grande abraço a todos.